Bom, vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar o nosso livro Fonte Viva, o texto número 101, A Cortina do Eu. E a gente começa com uma pequena reflexão para fazermos aqui a introdução do nosso trabalho, que é muito comum, principalmente nessas épocas em que nós temos instabilidades sociais, questões existenciais, pessoas passando por problemas emocionais bastante graves em virtude das turbulências que têm vivido em suas vidas pessoais, profissionais, questionamentos dentro das crenças que abraçam. Então, de um modo geral, é muito natural que as pessoas se perguntem qual é o sentido da vida. Nós não temos essa resposta, pelo menos não de modo objetivo, Nós chegamos a conclusões baseadas nos nossos estudos, entendendo, por exemplo, sobre a imortalidade, compreendendo a continuidade da vida após a morte do corpo físico, o processo evolutivo. Então nós vamos juntando todos esses elementos que são objetos do nosso estudo para formarmos então uma ideia do porquê da vida. O próprio Leon Denis escreveu um livro com esse mesmo título, trazendo para nós algumas explicações, mas tudo aquilo que é falado se baseia principalmente no desenvolvimento dos nossos valores, o crescimento pessoal, e quanto mais nós evoluímos dentro desses valores, mais afinizados nós estamos com essas leis universais que regem nossas existências. Leis que conhecemos apenas aquilo que é relativo à nossa vida aqui no mundo físico. Então a gente pensa, bom, o seu propósito é se tornar uma pessoa melhor. Esse talvez seja a ideia mais resumida e mais objetiva que nós temos. E esse se tornar uma pessoa melhor depende muitas vezes de um entendimento mais profundo. O que significa exatamente ser uma pessoa melhor? E aí, então nós começamos a procurar as referências que nós temos no mundo de pessoas que se destacaram por suas nobrezas morais, por suas ações caritativas, por demonstração do verdadeiro sentimento do amor, que talvez seja, podemos colocar como a base fundamental de toda essa lei universal que rege as nossas existências. E aí então, observando essas pessoas, nós tentamos, através da mudança de atitude, com muito esforço, diga-se de passagem, já que quando nós fazemos uma leitura da nossa vida, nós percebemos muito mais ações egoístas do que universalistas, do que ações de desprendimento, de desapego. Então nós começamos a fazer essa identificação através daquele processo de autoconhecimento. Começo a analisar o que eu faço, começo a analisar o porquê eu faço, de que forma que eu faço, que tipo de consequência isso me traz. E aí então, usando aquelas referências que nós apontamos para nos orientarmos, nós começamos então a fazer esse trabalho de modificação para nos afinizarmos com essas ideias. Sendo o amor, então, uma lei universal, essa lei máxima que nós temos que aprender a desenvolver, e é um sentimento que ainda é bastante confundido no nosso atual nível evolutivo, porque o amor para nós ele se confunde muito com paixão, se confunde muito com apego, se confunde com dependência, se confunde com carência. Então são sentimentos que são outros sentimentos que acabam assumindo esse papel pelo fato de nós não conseguirmos ainda viver essa nobreza toda. Então nós imaginamos assim um mundo onde o amor é uma lei que prevalece. Todas as pessoas demonstram um extremo respeito, demonstram um extremo interesse no bem alheio, pessoas que se preocupam com sinceridade com as dificuldades que o outro possa enfrentar. E aí então nós trazemos esse mundo perfeito, entre aspas, que nós criamos aqui na nossa imaginação e fazemos uma comparação com o nosso mundo hoje.
E aí então é muito mais fácil nós adotarmos um tipo de atitude quando nós sentimos o reflexo dela de modo direto. Ou seja, é muito mais fácil praticar o bem quando eu recebo o bem que alguém me proporciona. É muito mais fácil ser uma pessoa caridosa quando eu recebo a caridade de alguém. É muito fácil eu amar as pessoas quando eu sou amado por elas também. Então, na nossa condição, nós agimos por reflexo, como uma criança. Podemos perceber que as crianças refletem as ações dos seus pais, dos seus familiares mais próximos, das pessoas com quem convive. Então, na verdade, nós agimos ainda por reflexo, não por iniciativa. E as nossas pequenas iniciativas acabam ficando um pouco nubladas por causa das imperfeições que nós trazemos ainda no nosso caráter. Que é exatamente esse o tema do nosso estudo de hoje. Então, quando nós falamos de uma lei universal que nós precisamos desenvolver em nós, a primeira atitude que nós temos que pensar, a primeira ideia que nós temos que desenvolver, é exatamente que nós não somos o centro do universo. Nós fazemos parte de um universo e não nos encontramos no centro dele, onde todos os interesses se baseiam no nosso ponto de vista, onde todas as ações devem ser realizadas da forma como nós achamos certas, onde todas as pessoas devem cultivar ou nutrir um sentimento nobre por nós, antes de nós tomarmos as nossas iniciativas. Então nós nos colocamos como centro do universo. Seria aquele egocentrismo. Lembra que nós estudamos já sobre várias situações em que a humanidade centralizou alguma coisa para que, a partir do seu entendimento. Então, primeiro, o homem foi o centro de tudo, depois Deus foi o centro de tudo, depois o homem voltou a ser o centro de tudo, depois nós estudamos que os espíritos, a ideia do espiritismo, ou melhor, a ideia do espiritualismo, também se tornou o centro de tudo. Então ficou como uma analogia, que eu acabei criando, o espiritocentrismo. Pelo menos no nosso meio, nós vemos que o espírito é o ponto fundamental de tudo. Mas em todas as épocas, em todas as gerações, nós observamos que alguma coisa se manteve no centro de tudo o tempo todo, apesar dessas ideias filosóficas que foram surgindo no decorrer do tempo. O egocentrismo. Então o homem sempre se colocou como a mais importante de tudo, seja no culto ao próprio intelecto humano, seja no culto a Deus, seja no entendimento do espírito. Então nós sempre nos colocamos no centro de tudo. E isso é muito fácil de nós entendermos, que nós percebemos, por exemplo, que ao falar sobre Deus, nós falamos sobre Deus a partir do nosso entendimento, a partir da nossa perspectiva, e aqueles que pensam o contrário são excluídos do nosso círculo. Com relação aos espíritos é a mesma coisa. O espírito é o centro de tudo. Então eu entendo sobre o espiritismo, eu estudo sobre o espiritismo, eu leio sobre o espiritismo, então eu crio uma forma de entendimento a respeito do mundo espiritual, e aqueles que pensam diferente de mim acabam sendo afastados. Acabam sendo muitas vezes até combatidos, criando inimizades dentro de um meio, dentro de um ambiente que deveria proporcionar para nós aquele sentimento de fraternidade, aquele sentimento de unidade. Então o egocentrismo é exatamente ali a maior chaga que a humanidade hoje acaba sofrendo. É o motivo das guerras, é o motivo dos entendimentos. Bom dia, Rô. Bom dia, pessoal. É o motivo dos desentendimentos, é o motivo das desavenças, sejam nos círculos familiares, sejam nos círculos da sociedade de modo geral mais amplo. Então o egoísmo acaba sendo para nós a maior dificuldade. Nesse texto de hoje, Emmanuel fala para nós de um tema cujo título é A Cortina do Eu. Esse eu, entre aspas, como a gente vê ali em cima no banner, mostra exatamente que eu me encontro como mais importante. E aí ele separa para nós uma pequena citação de uma das cartas de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21,
E nessa carta, Paulo procura, de alguma forma, orientar aqueles que eram os novos cristãos, aqueles que se aproximavam dessa nova doutrina de Jesus, para que alimentassem exatamente essa aproximação verdadeira com Deus, se distanciando do próprio eu. Então aqui para nós, no próprio livro dos Filipenses, algumas citações, eu não vou ler tudo porque é uma carta grande, mas a gente vê, por exemplo, aqui naquilo que ele fala. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e paixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte na cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que o dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém, tendo de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então aqui depois ele continua nessa carta, falando, conversando então com aquela comunidade, e foi exatamente esse último versículo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, nessas cartas, como a gente sempre comenta, Paulo de Tarso fazia então aquelas visitas para conversar, para estimular essas ideias naquelas comunidades, e conforme ele ia viajando, então ele ia enviando essas pequenas cartas, essas epístolas, para que essas comunidades se mantessem aquecidas dentro daquelas novas ideias que começavam então a ser lançadas, a serem transmitidas. Então, nessa passagem, quando se coloca para nós aqui, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, aí vai falar exatamente sobre tudo aquilo que diz respeito a essa luta íntima que nós temos que empreender, que iniciar, para que nós saiamos do nosso próprio mundo, esse mundo onde nós nos colocamos como centro de tudo, e, de um modo geral, de imediato, porque é algo que nós claramente não conseguiremos fazer de uma hora para outra,
Porque a ideia seria nós sairmos da condição de servidos para entrarmos na condição de servidores. Essa seria uma mudança de um extremo ao outro. Então não conseguiríamos fazer isso de uma hora para outra. Mas a ideia inicial é exatamente sairmos desse centro do universo e nos tornarmos parte dele. Ora ainda continuando com as nossas necessidades, ora tendo a possibilidade de oferecer os nossos serviços, seja em que campo for, serviços no campo moral, serviços no campo intelectual, serviços no campo braçal, para que possamos participar de um modo mais ativo do desenvolvimento desse universo. Tatiana colocou em cima, talvez não afastemos, mas perdemos a afinidade com esses que não compartilham o mesmo pensamento. Esse afastamento, Tatiana, nós podemos entender assim: quantos amigos nós perdemos pelo fato de termos ideias diferentes no campo da religião? Então, muitas vezes nós temos as nossas relações, temos as nossas amizades, mas quando começamos a viver de um modo mais intenso essa experiência filosófica, normalmente nós buscamos aquelas pessoas com quem nós anteriormente tínhamos afinidades em outros campos. Eu já vivi experiências assim, vocês provavelmente já viveram experiências assim. Então esse afastamento ele não é somente um afastamento de ideias, de sentimentos, é também um afastamento físico. Param de conviver, param de realizar as mesmas atividades. E isso, lamentavelmente, acontece seja por essa questão do cultivo do próprio ego, em que eu me coloco como centro de tudo, ou pode acontecer de uma forma natural, porque nós buscamos as nossas afinidades de acordo com os interesses comuns. Assim como nós tínhamos os nossos amigos na época da escola, na época da nossa infância, nós de repente perdemos contatos com eles porque nós fomos crescendo, cada um buscando o seu caminho, um trabalho, um novo círculo de amizades. Então há esse distanciamento. Agora o que nós lamentamos é exatamente quando nós temos esse distanciamento provocado por essa ideia de que o meu pensamento é mais importante do que o pensamento do outro. Aí nós vemos claramente a manifestação do egoísmo. Aqui nesse texto que nós vamos ler agora, Emmanuel traz para nós alguns exemplos, como ele sempre faz, para mostrar, e esse é um ponto importante, todos esses textos que nós utilizamos nesses livros reflexivos, nesses livros de mensagens que chegam para nós, não basta apenas a gente se sensibilizar com o conteúdo da mensagem, porque são mensagens que são trabalhadas por muitas mentes, são trabalhadas por espíritos de grande inteligência, que escolhem as palavras certas, fazem as combinações corretas para que possam provocar em nós o impacto desejado. Só que quando nós estudamos um livro desse e apreciamos uma mensagem como essa, nós nos deixamos impactar pela beleza da sua estrutura, mas não nos preocupamos com o seu conteúdo. E essa preocupação é muito mais importante quando nós pegamos, vamos dizer assim, a essência da mensagem e fazemos uma comparação com aquilo que nós vivemos, para saber exatamente onde nós nos encaixamos, positivamente ou negativamente, naquilo que a mensagem traz. Ela foi elaborada exatamente para fazer com que nós promovamos essa transformação que todos nós desejamos. Pedro colocou: não devemos ficar com culpa, por nos afastarmos de alguns amigos e companheiros de jornada. Não, pelo contrário, Pedro, isso é algo natural. É algo natural que as pessoas vão crescendo, mudando de ideias, mudando de interesses. O grande problema que nós temos que pensar é o motivo que nos leva a esse afastamento. Isso sim nós temos que lamentar. Eu não gosto do fulano porque ele me contrariou, eu não gosto do fulano porque ele não concorda comigo. Muitas vezes a gente para de pensar que essa discordância ela é muito mais uma barreira que nós impomos do que o outro, porque o outro muitas vezes não está preocupado com isso. Nós podemos observar muito isso. Biren, presta atenção na estrada. Nós podemos observar muito isso quando
vemos as pessoas que se aproximam de nós, são amigos, têm ali os seus hábitos, têm ali a sua forma de viver no seu cotidiano. De repente, por exemplo, ele gosta de ir num barzinho, ele gosta de tomar uma cerveja, ele gosta de contar piada, ele gosta de fazer comentário, e aí então a gente coloca, não, eu sou espírita, eu não posso ver essas coisas, então eu prefiro afastar ele de mim. Ou seja, o mal, na verdade, ele está muito mais em nós do que no outro. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que se afastam, como já aconteceu, né, em relações que eu já tive, de pessoas que dizem assim, olha, eu não quero me aproximar, não quero mais conviver com fulano, porque eu não tenho mais isso na minha vida. Quer dizer, na verdade, é ele que se colocou dentro de uma redoma, porque ele não precisa se influenciar por aquilo. Na verdade, o mais importante de tudo é a amizade, é o convívio, e ele vai escolher exatamente quais são os ambientes, quais são os momentos que eles são convenientes. Aqui temos um grupo de autoconhecimento, né? Depois faz ver mudanças que precisamos fazer. Uma vez atendi um amigo ao hotel e o amigo estava comigo, começou a fazer gracinhas. Eu atendi muito mal devido a essas gracinhas desse amigo. Mas isso aí não acontece, Pedro. Nada que não tenha conserto, né? O Dona de mim colocou, né? Cada um nasce na família que tem que nascer, porque muitas pessoas vão viver no outro país longe para sempre. Isso aí faz parte da dinâmica da vida, né, Dona de mim? As pessoas buscam compromissos, buscam interesses. Ninguém vai obrigado, as pessoas escolhem as oportunidades, escolhem os momentos, e muitas vezes inconscientemente elas são conduzidas a essas novas experiências, por fazerem parte de sua programação. Mas vão por uma necessidade, né? Então, isso que nós temos que pensar sempre na questão, o quão egoísta nós estamos sendo numa escolha, numa ideia, numa atitude. Vamos aqui para o nosso texto, então. Em verdade, diz aqui Emmanuel, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Aqui vale para nós um comentário. Quando falamos e estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, nós falamos do estudo das mensagens do Evangelho, em que Jesus fala sobre Deus, Jesus fala sobre o amor, Jesus fala sobre as mudanças de conduta no nosso dia a dia. Então nós vamos estudando com um objetivo. Por que as pessoas estudam o Evangelho? Porque elas buscam aquilo que diz respeito à ligação com Deus. Todas as religiões têm esse propósito. Sejam aquelas cristãs, porque aqui quando Emmanuel fala sobre estudarmos com Cristo a ciência divina, ele está falando naturalmente do cristianismo. Mas nós temos o budismo, temos o hinduísmo, temos o judaísmo, temos o islamismo. Todas as religiões têm esse propósito de fazer com que o homem entre em comunhão com o Criador, seja qual denominação ele tenha, e comece a traçar para eles algumas condutas que são adequadas para que ele possa atingir esse objetivo. Então Jesus fala bem-aventurados, faz uma sugestão, ele não diz assim, todos têm que ser. Felizes são os que são. Temos aquelas religiões que são um pouco mais ortodoxas, que colocam proibições, no caso, por exemplo, nós vemos ali a religião islâmica, que traz regra mesmo, rígida, que provoca, inclusive, muitas confusões e muitas turbulências também em algumas sociedades, como nós vemos na televisão. Grupos fundamentalistas, terroristas, governos que tomam atitudes radicais. Então, cada um, de qualquer forma, cada um busca essa comunhão com Deus. De uma forma esclarecida ou de uma forma equivocada. E para sabermos exatamente o que é, qual é aquela que é mais esclarecida e qual é aquela que é mais equivocada, basta a gente analisar as consequências de cada ação. Primeiro nós temos que entender naturalmente essas leis universais, essas leis naturais. Nós estudamos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais. Kardec, quando elaborou aquele livro, que nós chamamos de terceiro livro, né, do Livro dos Espíritos, aquela terceira parte, ele não elaborou seguindo uma determinação do mundo espiritual, como se aquilo fosse dogmático, né? Aquilo é a verdade absoluta e pronto, você tem que copiar e sem questionar.
Na verdade, Kardec foi analisando todas as circunstâncias da vida humana. O progresso, a destruição, a justiça, enfim, todas aquelas 12 leis que nós vimos ali, aqueles 12 subitens que trazem para nós alguns esclarecimentos. Então ele foi perguntando exatamente tudo aquilo que dizia respeito às questões morais da vida humana. A partir daquele questionamento, nós começamos a entender uma parte, muito pálida, diga-se de passagem, dessa lei universal. Sendo para nós aquilo uma referência pela sua lógica, pela sua profundidade, pela sua filosofia, nós buscamos no mundo, então, quais são as doutrinas que trazem para nós algumas orientações para alcançarmos essa relação com Deus, e quais são aquelas que trazem consequências que são afinizadas com essas leis universais, ou são leis, ou são consequências que são contrárias a essas leis universais. Ali nós vamos entender, não é porque a doutrina espírita está falando, mas porque as perguntas que foram feitas falavam exatamente sobre essa questão da elevação espiritual, do crescimento do homem, da aproximação com Deus. Então dizia assim: se alguém não concorda com você, você deve matá-lo. É o que acontece, por exemplo, com a jihad. Não quero fazer nenhum questionamento com relação ao islamismo, mas essa é uma das leis. No passado nós tivemos, por exemplo, a questão da Inquisição. Aqueles que não concordam devem ser executados para serem purificados pelo fogo. As consequências disso estão em afinidade com essas leis universais, que falam sobre a igualdade, sobre o respeito, a preservação da vida. Quando nós temos apedrejamentos, mutilações, destruições, mortes, assassinatos, em restrições do desenvolvimento do ser intelectualmente e moralmente. Então todas as escolas, de modo geral, voltando para o nosso raciocínio agora, porque eu citei alguns pontos que são para nós mais chocantes na nossa sociedade e nós não podemos ignorá-los. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, notícias que são publicadas nos jornais de centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, que são invadidos com suas imagens e seus altares quebrados por grupos que dizem que aquilo é coisa demoníaca. Essa é uma atitude, a consequência dessa ação está em afinidade com essas leis naturais? É esse o amor que foi transmitido, por exemplo, para nós que estudamos o cristianismo, que somos cristãos? Essas ações são condizentes com a filosofia que o cristianismo traz? Então nós começamos a identificar quais são aquelas que realmente nos aproximam mais de Deus. Quanto mais restrições, maior é o impedimento. Essa é a ideia que nós temos hoje. Daí a fundamental importância de nós que somos espíritas, não apenas restringimos os nossos estudos dentro da nossa filosofia, mas os espíritos dizem que nós temos que estudar todas as filosofias para termos uma visão geral do conjunto das ideias espiritualistas que hoje permeiam pelo mundo afora. E quais são os caminhos que as pessoas buscam para poder encontrar com Deus. A gente lembra com muito carinho daquele diálogo publicado por Leonardo Boff, que é um teólogo aqui do Brasil, que é católico, e ele então numa conversa com o Dalai Lama perguntou qual era a melhor religião. E ele dizia que fez essa pergunta capciosa, esperando assim aquela resposta tendenciosa do Dalai Lama, e aí ele contou que no momento em que ele fez essa pergunta, o Dalai Lama olhou para ele, percebendo a malandragem da pergunta. E nesse momento ele se sentiu constrangido. E aí então no decorrer da conversa ele disse: a melhor religião é aquela que te faz um homem de bem. É aquela que te faz mais compassivo, mais paciente, mais compreensivo, mais ou menos com essas ideias. Então esses indivíduos que buscam essa real transformação são aqueles que buscam de fato essa aproximação com Deus. Então nós temos vários caminhos, cada caminho influenciado por uma cultura, por uma tradição, por uma educação, por propostas de mudança. Aquela proposta pode ser mais interessante para mim do que para o outro. Por que nós queremos, a partir da nossa visão, monopolizar os caminhos que levam o homem a Deus? De acreditar que somente sendo espírita você vai conseguir se aproximar de Deus.
Por que nós achamos que o mundo espiritual nos pertence e não pertence aos outros? Por que nós achamos que todos os indivíduos que desencarnam vão inevitavelmente se transformar em espíritas quando chegarem no mundo espiritual? O espiritismo é uma filosofia para nós que estamos encarnados. O espiritismo não é uma filosofia para os espíritos. A ideia dos espíritos vai muito além daquilo que acontece no mundo. Emmanuel tem um livro interessante que fala sobre a religião dos espíritos. E ali ele comenta que os espíritos cultivam o amor. Simplesmente isso. E nesse cultivo do amor faz com que eles se aproximem cada vez mais desses caminhos de Deus. Por isso então, agora voltando, a gente viu que só um parágrafo já trouxe para nós esse monte de ideias. Então, lendo de novo, em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Isso quer dizer que nós desejamos nos aproximar de Deus, mas as nossas ações não nos levam a essa aproximação. Porque nós estudamos na teoria, nós estudamos com o pensamento do domínio, da monopolização, do egoísmo. Porque a genuína comunhão, ela simplesmente é vivida pela transformação moral e pelas ações dos indivíduos. Então não importa qual é a religião, qual é a teoria que eu cultivo. Eu comento com vocês, eu sempre gosto de comentar, porque algumas vezes assistindo a filmes na televisão, nós passamos por algumas cenas, por algumas frases, por algumas ideias que nos marcam de alguma forma. E tem um filme que eu sempre comento com vocês, uma comédia romântica, chamado Tenha Fé. Uma relação entre 3 amigos de infância. Ela virou uma grande executiva, um dos amigos virou um padre católico e o outro virou um rabino, naturalmente judeu. E aí então nesse triângulo de amizades, paixões, ideias, dúvidas foram surgindo. E no sermão desse padre católico, porque ele pode ser um padre ortodoxo, ou pode ser um padre anglicano, mas então nesse diálogo, ele conversando com o público na sua igreja, ele fala assim, quando você discute a religião com as pessoas, você está falando de teorias. Então um católico, por exemplo, ele tem quase que por obrigação, como consequência natural dos estudos que ele realiza do catecismo católico, conhecer os 7 pecados capitais. Você pode discutir que sabe, que não sabe. Nós espíritas discutimos, por exemplo, sobre o mundo espiritual, qual livro que é bom, qual livro que não é, que espírito que disse. O judeu vai dizer lá do seu Pentateuco, isso, aquilo. Os muçulmanos, conversando sobre o Alcorão, vão falar também sobre as suas ideias. Isso tudo é falar sobre a religião. Mas ninguém tem o direito de discutir sobre a fé. Esse é a conclusão da ideia desse padre, naquele filme. A fé é muito subjetiva. Então, na verdade, a fé em Deus, transformada em ações amorosas, em ações nobres, essa é a aplicação direta dessa lei universal que leva o homem a Deus. Então não importa no que nós acreditamos. O que importa é o resultado das nossas ações. Só que o que nós observamos é que nós discutimos muito mais religiões do que utilizamos isso como ferramenta de transformação. É por isso que muitos, a esmagadora, mas quase que absoluta dos religiosos do mundo hoje, chegam no mundo espiritual sofrendo uma grande decepção. Porque ele sempre vai dar aquela carteirada, como a gente sempre fala, dizendo assim, mas eu ia todo domingo, eu ia de tal dia a tal dia, eu lia, eu frequentava. Tá, você lia, você frequentava, mas você não fazia. Porque na verdade o que conta para nós é a transformação que te move a essas ações, e não o conhecimento que você adquire. Porque da mesma forma que nós hoje estamos estudando o Espiritismo, no passado nós estudamos outras religiões, nessa encarnação ou encarnações anteriores. Então nós fomos acumulando teorias das mais variadas, teorias das mais diversas, baseadas nas escolas religiosas que nós frequentamos. Mas fora dessas escolas, em termos de atitude, em termos de ação, nós muito pouco realizamos. E é nisso que nós temos que prestar atenção.
Isso porque as ideias que nos satisfazem, as ideias que para nós são interessantes, alimentam apenas o nosso ego. É daí que essa cortina do eu se coloca como mais importante. Eu fecho essa cortina em torno de mim, acreditando que o meu mundo é mais importante que o mundo à minha volta. Vamos para o texto. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ou seja, mesmo fazendo o bem, nas nossas ações cotidianas, nos trabalhos com os quais nós estamos envolvidos, nós sempre temos aquele capricho de achar que o nosso jeito de fazer as coisas é melhor do que o jeito dos outros. A lenda de Narciso, a antiga lenda de Narciso, permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Narciso, a gente lembra, é aquele que olhou para aquela fonte, viu o reflexo de si mesmo e ficou então encantado com a sua própria imagem. A história do eu me amo mais do que todo mundo. E o mundo hoje passa essa ideia. Se você não se amar, quem vai te amar? E nós temos dois estudos interessantes, duas entrevistas interessantes realizadas por espíritas estudiosos e reconhecidos que falam sobre isso, sobre o amor a si mesmo e sobre o auto-amor. De que forma que nós temos que entender esse amor por mim mesmo? Não é o amor dizendo que eu me amo tanto que eu sou melhor do que todo mundo, mas é eu me amo tanto que eu preciso escolher aquilo que me faz bem. Olha a diferença entre uma ideia e outra. Então, quando nós falamos sobre o auto-amor, é muitas vezes analisarmos se o trabalho que eu estou realizando, o meu trabalho profissional, é um trabalho que me faz feliz ou não me provoca sofrimento. Se as relações em que eu me envolvo são relações que me fazem uma pessoa melhor, ou são relações que infernizam a minha vida, ou que eu infernizo a vida dos outros. Se a crença que eu abraço é uma crença que me faz bem. Se o estilo de vida que eu tenho, com os meus hábitos, com a minha rotina, se é algo que vai me proporcionar felicidade verdadeira, e não o prazer mundano que nós temos hoje. Então o auto-amor é isso. O amor a nós mesmos diz exatamente o respeito que nós temos que ter por nós, mas esse respeito deve se refletir sobre os outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu me amo tanto e me respeito tanto que eu vou amar os outros e vou respeitar os outros tanto quanto eu. E continuando o texto. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então isso é interessante, porque as maiores afinidades que nós temos não são aqueles que nos oferecem algo positivo, são aqueles que pensam como nós, mesmo que nós estejamos pensando errado. Se ele pensa como eu, se ele concorda como eu, concorda comigo, então ele é meu melhor amigo, ou minha melhor amiga. Mas se por acaso ele fica o tempo todo entrando em contradição comigo, então não serve para mim. Não é aquele amigo perfeito que eu desejo. O melhor amigo é aquele que ouve e concorda. Não é aquele amigo que se aproxima pelo amor, embora tenha ali alguns interesses diferentes. E isso acontece dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amigos, dentro do nosso círculo social de modo geral. E continua. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa,
operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. É aquela ideia assim de que eu começo a pegar antipatia, começo a pegar desinteresses, começo a olhar meio atravessado para aquele indivíduo que parece que se destaca mais porque ele tem as melhores ideias. Então, naturalmente, a gente acha até, quando nós estudamos sobre os fluidos, por exemplo, falamos sobre as energias que são incompatíveis e provocam aquela antipatia. Na verdade, a antipatia muitas vezes partem de nós. Ele, aquela pessoa, pode fazer com a maior boa vontade. Como ela me contraria, eu sinto então que ela me provoca o mal-estar. Mas acontece que o problema está comigo, não está com ele. Porque nós cultivamos o próprio ego. E aí então vem a ideia da inveja, a ideia do ciúme, que se reflete no desinteresse gradativo por ela e pelo trabalho com que nós compartilhamos com ela. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Quantas vezes nós vemos assim aquelas pessoas, ou aquelas situações em que nós mesmos nos destacamos, quando diz assim, no momento em que eu mais precisava, não apareceu uma pessoa que viesse me ajudar. Mas nós nunca nos perguntamos, no momento em que as pessoas precisavam, nós não estávamos presentes. Então nós achamos que o nosso problema é sempre maior que o problema dos outros. Nós achamos que as nossas aflições são sempre maiores que as aflições dos outros. Muitas vezes, inconscientemente, a gente faz de conta que não está percebendo. Simplesmente porque nós temos uma certa antipatia, um desinteresse, uma falta de vontade. Mas quando nós precisamos, nós crucificamos o mundo à nossa volta porque ninguém estendeu a mão. E se nós pensarmos assim, qual foi a última vez que você estendeu a mão para alguém? Aí a gente para pensar, fica olhando para as estrelas, não lembro. Mas qual foi o momento que você precisou? Eu precisei ontem. Aí a gente lembra. Continua. Deixa eu correr aqui que já está quase já estourou a nossa hora. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concebemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Aqui ele fala que quando nós nos encontramos numa condição de superioridade, por exemplo, material, ou mesmo moral, psicológica, alguém precisa, a gente levanta a cabeça, estende a mão e fala, tome aquele que você precisa, porque eu posso te ajudar. Mas no momento em que nós nos encontramos em alguém numa condição superior, seja moralmente ou seja financeiramente, aí nós pensamos, é claro que ele está se exibindo, ele faz isso para aparecer. E aí vem então aquele sentimento de egoísmo, de inveja e de ciúme também que nós comentamos. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então mostra para nós que a vida tem seus próprios mecanismos para despertar em nós a responsabilidade, para despertar em nós a realidade que nos cerca, que nós fazemos parte de um conjunto universal em que nós não nos encontramos numa condição melhor do que ninguém. Uma frase muito interessante que diz assim, você não é melhor, mas você também não é pior do que ninguém. Você é igual. Mas você se tornará tão melhor diante de si mesmo se você começar a pôr em prática aquilo que a sua fé te direcionou. Então é isso que nós temos que buscar.
A aproximação com Deus não vem pelo intelecto. A aproximação com Deus vem pelo coração. E se o nosso coração se encontrar atrofiado diante do intelecto que nós procuramos deixar mais robusto, mais obeso muitas vezes, porque grande parte do conhecimento que nós absorvemos é um conhecimento inútil. É como aquela gordura que incomoda. Mas nós achamos que a obesidade é para nós uma demonstração de saúde. Mas não é. Então temos que sempre lembrar que toda fé paralisada é uma fé morta. O Pedro colocou, mas há momentos em que o outro já não suportava ver tantos desafios que nos entende até os psicoterapeutas. Mas é natural, Tina, é natural. Todos nós temos ali os nossos limites, todos nós temos as nossas dificuldades. Nós não estamos aqui dando a fórmula perfeita para que todos nós, no final do nosso estudo, se transformem em pessoas absolutamente diferentes do que nós somos. Temos os nossos limites, temos as nossas capacidades, mas ninguém está absolutamente paralisado para fazer alguma coisa produtiva por alguém. Até mesmo por si mesmo. Então basta coragem, basta boa vontade, e basta o entendimento. O que eu quero fazer, por que eu quero fazer e de que forma eu vou fazer. Mesmo diante de um sofrimento, eu não me encontro paralisado. Aquele que se encontra no estado vegetativo é aquele que se encontra numa cama, muitas vezes respirando por aparelhos, até mesmo esperando o momento da morte. Se nós não nos encontramos nessa condição, então estamos em perfeitas condições de realizar alguma coisa, por menor que ela seja. De pôr em prática aquilo que nós acreditamos. Esse é o resultado que nós vemos hoje, para concluirmos as nossas ideias, dos dramas que nós vemos no mundo hoje. A quantidade de pessoas vivendo a solidão, a quantidade de pessoas vivendo a depressão, vivendo ansiedades. Por que isso tudo? Porque fica tão preocupado, fechado no seu próprio mundo, sem conseguir realizar aquilo que ele deseja, que ele acaba entrando num estado patológico. Sendo que se ele se abrisse, convivesse mais, amasse mais, ajudasse mais, ele também seria ajudado e também receberia muito mais amor. Então quando se fala que a caridade, ela não beneficia apenas aquele que recebe, mas ela beneficia muito mais aquele que pratica. Por que isso tudo? Porque a caridade nos transforma intimamente. Esse é o resultado dessa mudança do eu para o universo. E é assim que a gente vai então se aproximando de uma forma mais efetiva desse pensamento divino. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Como sempre, a lição de casa será a releitura desse texto para que reflitamos e principalmente façamos uma comparação. Podemos pensar da seguinte forma: esse texto representa uma radiografia. Eu pego então a radiografia de mim mesmo e sobreponho a essa outra radiografia. Então aí a gente coloca contra a luz. E a gente começa a perceber o que a minha tem diferente da ideia que a mensagem transmite. Porque é uma mensagem verdadeira, em plena afinidade com esse pensamento universal, com essas leis universais. Então, a mensagem, a essência da mensagem é a nossa referência. Nós então pegamos uma radiografia de nós mesmos e fazemos uma comparação. Aquilo que estiver muito fora tem que ser trabalhado para poder se aproximar. Quando uma radiografia for sobreposta a outra e nós vemos uma única mensagem, uma única imagem, significa que as duas estão em plena afinidade, em plena comunhão. Consequentemente, é aquele que se encontra em plena sintonia com esse pensamento universal. Por isso a reflexão que nós fazemos desse bate-papo e depois a nossa reflexão íntima. Porque cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe onde existe o desvio, cada um sabe onde tem a sua unha encravada. E aí então, através dessa reflexão, é começar a trabalhar para fazer essa transformação, que é fundamental. Fechando por aqui então, meus amigos, eu vou passar para a nossa amiga Regina